Meus irmãos, nós vamos então à pregação da palavra de Deus. E como está em nosso boletim, meus irmãos, nós vamos abrir nossa Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, irmãos. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. A vocação de Eliseu, irmãos, é o nosso texto da pregação do Senhor, da parte dele, neste domingo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, de 19 a 21. Diz assim o texto sagrado, irmãos: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias, e o servia. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, pedindo a Deus que nos abençoe. Ó Pai celeste bendito, nós oramos aqui, Pai, nesta noite, para que o Senhor nos fale por meio de sua palavra. E nós, ó Pai, ratificamos esta oração e este desejo. Que o Senhor nos abençoe enquanto pregamos tua palavra lida, ó Deus, para que ela nos fale ao coração, para que ela nos leve, ó Deus, a responder o chamado do Senhor e estarmos dispostos a abandonar tudo para servi-lo. Em nome de Cristo nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui diante do texto que nos fala da vocação de Eliseu. Eliseu iria substituir o profeta Elias. Deus havia dado esta ordem a Elias, enquanto no monte em que Elias estava, no Monte Sinai. Lembram-se, nós vimos nos domingos passados que Elias estava triste, profundamente triste, e o Senhor apareceu a ele, e o Senhor falou-lhe com graça, e o Senhor o ajudou, o Senhor o amparou, e o Senhor o renovou. Nós vemos que a palavra de Deus é suficiente para nos renovar e restaurar. Elias estava profundamente triste, e ele de fato, meus irmãos, ele de fato ouviu a palavra do Senhor, e o Senhor o colocou de pé. Lembra do que nós vimos no Salmo? Lembra-se do que nós vimos no Salmo, meu irmão? A palavra do Senhor restaura a alma. A palavra do Senhor restaura a alma. Elias estava deprimido, mas o Senhor lhe falou e a palavra do Senhor o restaurou. E é interessante, meus irmãos, nós lembrarmos aqui que isso não foi de uma hora para outra. Às vezes nós estamos deprimidos, tristes, depressivos, a nossa alma está enlutada, e nós achamos que nos dedicarmos à palavra de Deus é como se fosse uma mágica. Nós estamos tristes, abrimos a Bíblia, lemos um salmo e a coisa deveria acontecer. Mas o texto sagrado nos mostra que não é assim muitas vezes que acontece. Você se lembra que Deus apareceu a Elias quando ele estava triste? E nas primeiras vezes que isso aconteceu, Elias continuou ainda triste. Mas Deus foi tratando o seu servo, Deus foi falando sua palavra, cuidando do seu servo, mostrando a sua graça, naquele cicio, na sua voz que nós vimos domingo passado, tranquila e suave, até que seu servo estivesse restaurado. Às vezes nós desistimos muito fácil da nossa recuperação espiritual, quando nós achamos que as coisas acontecem como que num passe de mágica.
Às vezes, muitos de nós, por estarmos muito depressivos, não têm condição de ler a Bíblia, estão tão desanimados. Então, que seus parentes crentes, que seus amigos a leiam por eles. Às vezes você tem alguém em casa muito deprimido, muito depressivo, em sua alma doente. Se ele não consegue ler a Bíblia, não deixe esse fardo nas suas costas. Leia por ele. Leia para ele. Leia crendo que a palavra do Senhor restaura a alma. É verdade que muitas pessoas em depressão não conseguem sequer ler algo. Então que alguém, uma alma santa e justa, leia por ele e para ele. O Senhor o levantará. Às vezes nós não queremos nos envolver com pessoas tristes e depressivas, porque isso custa muito. Isso vai custar a sua dedicação, seu tempo, a sua força, porque a simpatia é isso. Você acaba sofrendo junto. Mas Deus, na sua providência, te colocou próximo de uma pessoa deprimida, triste, para que com a sua palavra, a palavra de Deus, e com oração, você possa ser um instrumento para que aquela pessoa possa ser restaurada, levantada. Mas isso custará, irmãos. Isso nem sempre acontece do dia para a noite, como não aconteceu com Elias. Ok? Mas a palavra de Deus finalmente cumpriu o que ela promete. Ela restaurou a alma de Elias. E Elias então se foi. Olha o versículo 19. Partiu, pois, Elias. Ele obedeceu, ele estava pronto agora. A palavra de Deus o reanimou, o restaurou. E dali então achou Eliseu. O versículo 16 do sermão passado, do texto passado, ele fala que Deus deu esta ordem a Elias de achar Eliseu para que ungisse como profeta no seu lugar. Olha aí o versículo 16, vamos ler juntos? A Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel. E também, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta. Meus irmãos, a palavra de Deus, Renata, minha irmã querida, Luiz, a minha irmã Júlia, querida Fernanda e Benjamin, a palavra de Deus não só restaura a alma, mas também nos leva à obediência, nos faz obedientes. Levantou Elias e ele passou a obedecer, ele foi procurar Eliseu, como Deus havia de fato ordenado, Jonatas. Ele foi lá, veja aí. Pois então partiu Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Eliseu, a cena é que quando Elias passou pelo campo, procurando Eliseu, ele o achou, a Eliseu. E Eliseu estava lavrando a terra com essas juntas de boi. As juntas de boi era a dupla de bois, 2 bois que eram unidos pelo jugo, pela canga, aquele pedaço de madeira que é colocado no pescoço dos bois para que eles trabalhem juntos, ok? É possível que Eliseu possuísse 24 bois, já que ele tinham 12 juntas. Então, cada junta, 2 bois. Então, ele tinha 24 bois com os quais puxava os carros, o carro de boi, para lavrar a terra, prepará-la para receber a semente. E então Elias vê Eliseu ali, e Eliseu está trabalhando. Ele não só, provavelmente a família dele é dona desses bois todos, e nós veremos quais as implicações disso mais para frente, mas ele estava não só era dono, como nós falamos anteriormente, na sua família, mas ele estava trabalhando, fazendo algo, certo? E então veja o que diz o texto. Elias passou por Eliseu e lançou o seu manto sobre ele. Meus irmãos, biblicamente os profetas de Deus possuíam uma capa, um manto, que era um elemento da sua vestiária, de fato, a vestuária, de fato, que representava a bênção do Espírito Santo, o Espírito Santo sobre eles. Então, os profetas tinham um manto, e esse manto foi lançado por Elias sobre Eliseu. Essa atitude de lançar o manto sobre, a capa sobre, era tomar posse de algo que era da pessoa por direito. Vocês se lembram que no livro de Ruth, quando Ruth está diante de Boaz e pede a Boaz que
exerça o levirato, para que, traga descendência à família, porque vocês se lembram, o marido de Ruth faleceu, e o Boaz era o parente mais próximo, ele tinha que cumprir com o levirato, resgatar aquela mulher viúva para dar descendência a ela, e Ruth diz assim a ele: lança sobre mim a tua capa. A ideia é: você tem que me tomar por direito, e você é o meu parente mais próximo. É a mesma ideia que Elias está tomando Eliseu por direito, porque Deus chamou a Eliseu. É Deus que está chamando Eliseu por meio do profeta Elias. E Elias então lança a capa para dizer: você é por direito de Deus. Deus está te chamando ao ministério profético. Você não tem escolha, você tem que atender o chamado divino. Meus irmãos, aqui nós aprendemos, meus irmãos, que é Deus quem chama. Deus é quem chama. É claro que ele faz isso por meio de homens. Deus está chamando Eliseu por meio de Elias. Mas quem chama, em última instância, é Deus. Tanto que nós vimos no versículo 16 desse capítulo, que Deus é que deu a ordem a Elias para que ungisse Eliseu. Não foi ideia de Elias. Não partiu de Elias, pensativo, dizer: vou chamar Eliseu para ser o meu substituto, meu profeta substituto. Não partiu dele, foi o Senhor que disse a ele: ungirás a Eliseu. Elias é apenas o instrumento para que o chamado de Deus chegasse a Eliseu. Mas o chamado não tem como fonte o próprio Elias, mas sim a Deus. Deus é que eficazmente chama os seus. Meus irmãos, Deus faz isso por meio do seu Espírito. Nós vemos na Bíblia, no Novo Testamento, Deus chamando, através de Cristo, os seus servos. Nós vemos no Antigo Testamento, nas páginas do Novo Testamento, melhor dizendo, Jesus chamando os seus apóstolos. Ele passando e dizendo: vem e segue-me. O texto diz que quando Mateus estava ali na mesa cobrando os impostos, Jesus diz: vem e segue-me, e ele obedeceu. Depois, Jesus chamou os discípulos, os 2 discípulos, no início do Evangelho de João, dizendo: vem e vê, porque eles perguntam a Jesus: Senhor, onde assistis? Onde está morando? E Jesus diz: vem. Ele está chamando: vem e vê. É o Senhor Jesus que chama a nós para sermos parte do seu povo. Irmãos, o pastor pode pregar, ele pode pregar e deve pregar fielmente, mas só atenderão o chamado divino aqueles a quem Deus opera, aqueles a quem Deus transforma o coração por sua vontade. É por isso que nós, quando estamos diante da Bíblia, diante da pregação, nós estamos sempre sendo chamados por Deus, assim como Eliseu foi. Nós estamos sempre sendo chamados por Deus para pertencermos a Ele, só que nem todos respondem ao chamado. Por que você respondeu o chamado e o seu vizinho, aquela pessoa que estava sentada com você, até hoje não tomou a decisão? Porque é Deus quem chama. O ministro prega, proclama, lança a semente, mas quem a faz germinar é o Senhor. E é por isso, meus irmãos, que nós confiamos na palavra e no Espírito. Por isso que nós não fazemos apelos, dizendo: venha aqui à frente. Não, nós não fazemos isso. Por quê? Porque nós cremos que aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que receberam do seu Espírito, aqueles que por Ele foram chamados, virão. Eles virão, porque ninguém jamais resistiu à sua vontade. Todos aqueles que pertencem a Cristo ouvirão a sua voz. Não é o que ele diz no Evangelho de João, que nós temos visto pelas manhãs de domingo? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, mas veja, elas me seguem. Elas não ouvem a voz de estranhos. Elas ouvem a voz do pastor e me seguem. Então haverá um só rebanho e um só pastor. O Senhor Jesus prometeu: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Meus irmãos, nós confiamos no chamado divino por meio da palavra e do Espírito. Por isso que nós não precisamos no culto cristão de parafernálias, de atrativos, além da palavra e do Espírito. Porque Deus chama através da palavra e do Espírito. Irmãos, veja, olha ao nosso redor, irmãos, que atrativos terrenos e mundanos nós temos aqui.
Vocês estão diante de... E todo domingo, a mesma coisa. Vocês estão diante de um homem que abre um livro para falar da parte de Deus. E nós esperamos e oramos por este homem para que ele fale segundo os desígnios e os oráculos de Deus. Mas é isto. E é isso que nos tem trazido aqui, é isso que nos tem rendido aqui, sem nenhum atrativo terreno ou mundano, sem nenhuma apelação, porque nós confiamos na palavra e o Espírito, porque se a palavra e o Espírito não chamar eficazmente, nada o fará. Nada o fará. Lembra do que disse o profeta Isaías? A lei é o testemunho. Se eles não crerem na lei e no testemunho, jamais verão a alva. O Senhor Jesus Cristo disse a mesma coisa, quando contou a parábola de Lázaro e do rico, lembra do mendigo e do rico? Quando o rico no inferno clamava ao pai Abraão, para que o pai Abraão permitisse a ele, o rico no inferno, ir ter com os seus irmãos, a sua família que não era crente. E diz assim o rico, deixe-me ir ter com eles, porque se eles virem um morto falando com eles crerão. Aí sabe o que o pai Abraão responde? Que é a pessoa de Deus respondendo ali, por meio de Abraão. Diz assim, eles têm a lei e os profetas. Eles têm a Bíblia, a palavra de Deus. Se eles não responderem à palavra de Deus, tampouco crerão, mesmo que se ressuscite alguém dos mortos. Jesus Cristo ressuscitou a Lázaro, lembram-se? Quer a maior demonstração de poder do Senhor Jesus Cristo? Ressuscitou o morto Lázaro, depois de 3 dias morto. E o que os homens fizeram diante disso? Os que não tinham o Espírito. A Bíblia diz que depois de Jesus ter ressuscitado Lázaro, esses homens maus, os líderes judeus, se reuniram e começaram a tramar como é que tirariam a vida de Jesus. Eles viram o milagre. Eles viram o poder, mas eles não creram. Não creram porque não foram chamados. Então não adianta, meu irmão, a mim e a você. Nada irá nos converter verdadeiramente se a palavra de Deus e o seu Espírito não fizer. E eu e você vamos passear de igreja em igreja, de ministério em ministério, e nunca a nossa vida mudará. Porque se a palavra de Deus, se o seu chamado não fizer isso, não há esperança, nem para mim, nem para você. Deus é quem chama, por meio da palavra e por meio do seu Espírito. Elias era apenas um instrumento, mas quem chama é o Senhor. Mas aqui há outro ensino que nós podemos, Arthur, querido, e o Ellerson, meu irmão, aprender desse chamado de Eliseu. Se nós pensamos aqui naquele chamado à salvação, do qual acabamos de falar, que Deus chama a salvação por meio da palavra e do Espírito, nós podemos pensar aqui, de maneira muito justa, no chamado ao ministério, no chamado ao serviço, que é um chamado diferente, certo? Por exemplo, você talvez não tenha nenhum ministério na igreja, no corpo de Cristo, ministério que eu digo, ministério visível, aqui dentro. Você não é um pastor, você não é um presbítero, você não é um diácono, você não é uma presidente de SAF, um presidente de UPH, ok? Mas você é um salvo. Tem pastores, tem presbíteros, tem diáconos, tem presidentes de sociedades que nem salvos são, e nem irão para o céu. Então você não precisa ter um cargo para ser salvo. Isso vai muito além disso. Judas era um apóstolo, e era o chamado filho da perdição. Tem pastores apóstatas, teólogos que estão contra o evangelho. E às vezes você está vivendo a sua vida simples, no seu ministério, no lar, para Cristo, cuidando da sua família, amando a sua esposa, dirigindo-a, você como esposa, respeitando seu marido, você como filho, estudando para a glória de Deus, respeitando os seus pais, e Deus se agrada de você mais do que se agrada de um falso ministro. Então ter uma vida com Cristo e ser agradável a Ele é mais do que ter um ministério visível na igreja. Isso não quer dizer que ministérios visíveis na igreja não sejam importantes, irmãos. Vocês estão diante de alguém que é um ministro do evangelho. Isso não quer dizer que não seja importante,
Mas o que eu quero dizer é que só isto não salva ninguém. Se eu estiver aqui praticando o ministério sem o meu coração em Cristo, eu serei condenado. Mas todavia, se você estiver aí no banco, com seu coração contrito, ouvindo a palavra de Deus e crendo nela, você será salvo. É isso que a Bíblia diz. É uma bênção ser um pastor. É uma bênção ser um presbítero. É uma bênção pertencer à SAF. Tudo isso é uma bênção. Mas essas coisas, elas não podem nos salvar. Cristo é quem salva. Cristo é quem salva. Então, meu irmão, não se preocupe se o seu ministério não é tão exaltado ou conhecido pelos homens. Não se preocupe com isso, isso por fim não importa. Importa que o Pai que te vê em secreto te recompensará. O Pai que te vê em secreto te recompensará. E deixa eles falar mais. Muitos homens servem a Deus para serem vistos pelos homens. Se você tem servido a Deus quando ninguém te vê, isso é um bom sinal da sua sinceridade. Porque ninguém está te vendo, exceto quem mais importa. Quem mais importa. Mas vamos falar de ministério. Elias foi chamado ao ministério profético, ok? Mas veja, esse ministério, ainda que viesse, esse chamado do ministério, ainda que viesse da parte de Deus, como vimos, Filipe e Nathan e Anésio, e minha irmã Valéria. Jessé, esse chamado de Deus a Elias ao ministério profético, veja, é uma coisa diferente de salvação, é um ministério específico. Ele passa pelo homem, ele passa por Elias, ok? Deu para entender? Deus chama Eliseu e é Deus que chama, e é Deus que te chama à salvação, ok? Só que para você servir a igreja, como Elias serviu ao povo, ou Eliseu serviria ao povo como profeta, isso tem que ter o reconhecimento dos servos de Deus, porque passou por Eliseu. Eliseu, como profeta, que deu autoridade a Elias, lançando o manto, a capa sobre ele, dizendo, depois ele vai dizer, você sabe muito bem o que eu te fiz aqui. Você passou por um rito aqui de ordenação. Você sabe muito bem a minha autoridade para fazer o que eu fiz. Você sabe o que aconteceu com você. Ok? Então veja, meus irmãos, quando nós queremos servir na igreja, não basta eu ter convicção do meu chamado. Agora estou falando de serviço na igreja. Diferente de salvação, tá ok? Ok? Quando eu quero ter um desejo de servir a igreja, quando eu tenho esse desejo como pastor, como presbítero, como diácono, como mulher para servir na SAF, no departamento infantil, no ministério de mulheres, eu não preciso só sentir esse chamado, eu preciso ter também o reconhecimento da igreja, da liderança da igreja. Veja, o meu ponto aqui está no texto. Assim como Eliseu foi chamado, nós vimos aqui, por Deus e não primeiramente por Elias, passou pelo reconhecimento de Elias. Elias foi o instrumento de Deus reconhecendo Eliseu como chamado ao ministério. Por exemplo, quando alguém, um homem se sente chamado ao ministério sagrado, ele não chega aqui domingo na igreja, entra por essas portas, vem aqui ao púlpito, abre a Bíblia e começa a pregar sem autorização, porque ele se sentiu chamado. Ele precisa, se de fato tenha sido chamado por Deus, do reconhecimento do povo de Deus por meio dos seus líderes. É por isso que um pastor, na nossa igreja, por exemplo, ele é provado e testado, ele é reconhecido pelo povo e examinado pelos líderes da igreja. Para quem, os irmãos talvez saibam, mas para quem não sabe, uma preparação para o ministério sagrado toma de 4, 5 a 6 anos de um ministro, de alguém que é um aspirante ao ministério, de um candidato. Não é simplesmente, eu acho que eu sou pastor, que eu tenho um dom para isso, ótimo, vem aí e pregue. Não é assim. Precisa de um reconhecimento da igreja. E aí que está o ponto. Se não tem o reconhecimento da igreja, é porque Deus ainda não chamou. Eu vou lhes contar um que nos aconteceu, ou melhor, a mim aconteceu na época da minha ordenação. Eu estudei no seminário, fiz o seminário, fui ao presbitério, antes fui designado candidato, reconhecido como candidato, aprovado como candidato, e aí eu terminei o meu bacharelado no seminário e fui até o presbitério, retornando do bacharelado, para ser ou licenciado ou ordenado. É praxe da Igreja Presbiteriana do Brasil licenciar candidatos antes de ordená-los, para provar se eles bem pastoreiam,
Porque no seminário você é informado de teologia, mas você não tem a chance de pastorear, você está estudando durante 3, 4 anos. Mas é nesse período de licenciatura, que pode ir até 3 anos, é que você prova se você é um pastor, porque para ser pastor precisa ser mais do que um teólogo. Às vezes a pessoa é estudiosa, explica bem a Bíblia, mas um pastor tem que se relacionar com as pessoas, tem que ter sabedoria relacional bíblica para saber resolver problemas, saber onde falar, onde não falar, tem que ter um chamado especial, assim como os presbíteros e os diáconos também. Então veja, eu fui depois do bacharelado ao presbitério, e eu pensava comigo que eu seria ordenado logo, eu não passaria pela licenciatura. Por quê? Porque os pastores que iriam me aprovar ou não a ordenação do meu presbitério eram membros, a maioria deles eram membros da igreja da qual eu era membro e pregava lá, domingo após domingo. Então, antes de eu ser examinado para a licenciatura ou ordenação, 1 ano, os pastores que iriam me examinar estavam comigo, me vendo pregando, me vendo ali na igreja. Então eu comecei a imaginar, que falei assim, talvez eu não precise passar pela licenciatura, porque eles estão me vendo aqui durante 1 ano. E aí então eu cheguei na hora do meu exame e na hora da decisão, e eles decidiram me licenciar antes de me ordenar. E óbvio que eu esperava talvez ser ordenado, mas eu aceitei aquilo. Porque eu não entendi aquilo, pela graça do bom Deus, embora eu poderia até me rebelar, ficar chateado, poxa, eles deviam ter me ordenado, né? Eu sou conhecido já deles. Mas nós devemos entender isso como a vontade de Deus. Se eles não me reconheceram prontos ao ministério agora, é porque eu não estou pronto, porque se Deus quisesse que eu fosse reconhecido, Ele o faria. Aqueles homens votariam ao meu favor, mas como eles me seguraram por mais um tempo, então é porque eu não estou pronto, porque Deus é quem chama por meio da igreja, por meio dos seus líderes, os seus homens ao ministério. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que às vezes você e eu desejamos servir a igreja em algo, mas a coisa não aconteceu ainda, porque os nossos líderes ainda não reconheceram. Por bem ou por mal, tá, irmãos? Tem gente que vai me impedir de fazer uma coisa por maldade mesmo, às vezes porque não gosta de você. Irmãos, a igreja não é um lugar, infelizmente, só de santos, tem ímpios também, disfarçados, e às vezes pessoas podem, por fim, nos prejudicar, mas o que nós devemos lembrar é o seguinte, nada nos acontecerá senão da vontade de Deus, esse é o ponto. Então, se alguém, até mesmo um ímpio, está nos barrando, é porque Deus tem um plano naquilo, e não é a hora ainda. E nós devemos descansar, não brigar contra isso, mas descansar. Porque nós entendemos que quando chegar a hora, o Senhor chamará, o Senhor fará a obra. E isso é uma bênção, porque nós teremos a certeza de que nós não fizemos nada para isso acontecer, foi o Senhor que fez. Porque nós não movemos um dedo para isso, nós esperamos nele e aconteceu. Então vai entender, irmãos? Deus é que chama a salvação. E ao ministério da igreja, Ele o faz por meio dos homens que Ele escolheu, seus líderes. Como Elias foi instrumento de Deus para chamar Eliseu ao ministério profético. Vamos continuar aqui. Olha só o que diz o versículo de número 20. Depois de Elias ter lançado o seu manto sobre Eliseu, ungindo ele como profeta, que haveria de o substituir, olha o que diz o texto no versículo de número 20. Leiamos. Então deixou os bois, correu após Elias. Deixa-me rezar meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Veja então, irmãos, parece a princípio que tudo, Eucilene, Natália, Mira, minha irmã Milene, parece que tudo está correndo muito bem. Veja no início do versículo. Depois de Elias ter jogado a capa sobre Eliseu, o texto diz: então deixou os bois, correu após Elias. Legal, então ele atendeu o chamado, Vanessa, ele atendeu o chamado a presbítero Otto, ele está indo após Elias. Só que aí a coisa parece que se complica um pouquinho, porque o texto diz assim: então disse Eliseu a Elias: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo.
Esse texto te lembra de algum do texto do Novo Testamento? Se te lembra, maravilha, você está bem encaminhado aí pelo Espírito na palavra do Senhor. Porque lembra daquele jovem que chegou-se a Jesus Cristo e disse assim: eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu ir à casa do meu pai e da minha mãe e despedir deles. Aí Jesus diz o quê? Lembra? Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Lembra-se? Quando o Senhor Jesus cita esse texto, ele está nos remetendo, e aquele jovem, a esse episódio. Elias estava com a mão no arado. Ou melhor, Eliseu estava com a mão no arado. Ele estava arando a terra com a junta de bois. E ele atendeu. Só que aí é um problema a princípio, não? Porque a Eliseu, Elias disse: vai e volta. Porque você sabe o que aconteceu com você. O símbolo do que eu fiz, o rito, significa que você agora é de Deus. Tem que se consagrar a Ele. Mas Jesus diz: aquele jovem, quem bota a mão no arado não pode olhar para trás. Vem e segue-me agora. Parece que, será que Jesus estava falando que Elias errou? Quando Elias permitiu a Eliseu ir, como ele foi, o texto diz que ele foi à sua casa, matou os bois, fez um churrasco lá, legal, né? Ai, Deus. Eliseu gostava de um churrasco, gente. Gostar de churrasco é reformado, viu, né? Mas enfim, churrasco, distribuiu a carne dos bois, que ele, né, fez com ele aquele churrasco, distribuiu às pessoas ao redor, tudo mais. Desfez dos julgos, né, das cangas, porque quebrou-as e fez com ela a lenha para o fogo do churrasco. Deixou tudo que ele tinha e partiu. Mas o texto diz que Elias permitiu a Eliseu ir. Jesus já não permitiu. Na ideia que Jesus diz: olha, quem colocou a mão orada não pode olhar para trás. Você quer ir lá, mas você não poderia olhar para trás. Qual que é a diferença? Será que o Espírito de Jesus não estava sobre Elias? Porque Jesus disse àquele rapaz: não, se você colocou a mão no arado, não pode olhar para trás. Mas espera aí, Elias deixou Eliseu voltar. Qual que é o ponto aqui? O ponto, meus irmãos, é que tanto o chamado como a sua urgência, tanto de Elias quanto de Jesus, são os mesmos. O problema não está no chamado de Elias a Eliseu, nem de Jesus àquele homem que ele procurou. O problema ali, a diferença, são os homens que foram chamados. O problema não está nem em Jesus que chamou, nem em Elias que chamou. O problema está em quem foram chamados. Quem foram chamados? Os homens. Vamos lá. Eliseu, ele foi chamado, ele disse que ia lá aos pais, despedir dos pais, e ele foi e voltou para Elias. Diz o texto que ele foi, despediu, deu um beijo no pai, um beijo na mãe, fez um churrasco com as coisas dele, destruiu os meios de trabalho dele, né, as juntas, as cangas, e foi, o texto termina dizendo, foi, seguiu Elias e o serviu. Pronto, era a intenção de Eliseu ir lá e só despedir. O coração dele já estava rendido a Elias e antes de Elias, muito mais do que Elias, ao Deus de Elias. Então ele já estava com o coração já preparado. Aquele homem a quem Jesus conversa e diz isto a ele estava arrumando apenas uma desculpa para se demorar a responder o chamado. E Jesus, como sonda o coração, sabia disso. Ele sabia que aquele homem estava usando os pais dele para se demorar. Ele queria posar de piedoso: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa eu ir ter com meu pai e minha mãe antes, deixa eu primeiro falar com eles, deixa eu ver se eles acham isso bom, deixa eu consultar minha família. Jesus, sondando o coração dele, deu a resposta que ele precisava. Deu para entender? A questão, Vitor, Bárbara, Débora, José, meus irmãos, Rebeca, Luci querida, Diácono João, meu irmão Luci, a questão não foi o chamado propriamente. Ele estava certo, a natureza e a urgência dos dois. A questão era os homens que estavam recebendo. Um estava disposto, como era Eliseu. O outro queria apenas arrumar uma desculpa para não seguir a Jesus. Deixa eu lhes falar, meus irmãos, são muitos os homens que sempre estão a se desculpar, sempre a se justificarem de não se entregarem a Cristo.
de não responderem o chamado. Ora é a minha família. Ah, pastor, eu não posso seguir a Cristo como eu deveria. Não dá para ser santo. A minha família é terrível. O senhor não conhece a minha família. Você não vive com o marido que eu vivo, ou com a esposa que eu vivo, ou com os filhos que eu tenho. Meus irmãos, se fosse assim, meus irmãos, como José no Egito serviria ao Senhor? Como Daniel na Babilônia serviria ao Senhor como serviram? Como o próprio Senhor Jesus Cristo, que é um exemplo maior, serviria a seu Pai, ao nosso Pai, ao seu Deus e nosso Deus, no meio de uma geração, como vimos antes do culto, perversa e incrédula? Isso não deveria ser jamais uma justificativa para que eu e você nos consagrássemos a Deus respondendo o chamado. Enoque, lembram-se de Enoque, de Gênesis? O escritor Judas, um dos escritores do Novo Testamento, ele escreveu que Enoque viveu numa geração perversa, impura, cheia de pecadores, uma geração que foi julgada por Deus, mas ele mesmo andou com o Senhor. Ele andou com o Senhor, o Senhor o tomou para si, o Senhor tomou Enoque para ele, mas ele andou numa geração perversa e má, ele andou com o Senhor lá mesmo. Então como é que pode ser uma desculpa que a nossa família é problemática e por isso nós não nos consagramos a Deus? Alguns outros vão dizer que o seu trabalho, pastor, meu trabalho, eu trabalho demais, o senhor não conhece a minha rotina, meu irmão, o senhor não conhece a minha rotina, eu não tenho tempo para o Senhor. É isto mesmo, irmãos, é assim mesmo. Então quer dizer que o nosso trabalho tem a preeminência diante do chamado de Cristo. Muitas vezes nós temos deixado que essas amarras nos impeçam de servir a Cristo e de nos rendermos a Ele. A minha pergunta então nesta noite é: o que tem te segurado a responder o chamado? O que tem te segurado? Talvez você queira ganhar mais dinheiro. Tem acontecido muito entre o povo evangélico. Talvez você, ao invés de estar domingo de manhã na igreja, esteja adiantando o trabalho, para que você entregue esse trabalho a tempo e ganhe mais dinheiro. Talvez você passe as tardes de domingo que você deveria consagrar ao Senhor, porque é o dia santo do Senhor, que você deveria ter separado, e eu também, correndo com trabalhos e estudos, porque você quer se dar bem e ganhar bastante. Talvez você preferiu ter uma carga maior de trabalho e que te custa os domingos da igreja, porque você quer ser mais próspero financeiramente. Isso tem lhe impedido de ser mais crente. Veja, meus irmãos, é uma questão de valores. Não é uma questão de valor? Se eu perguntasse a nós aqui hoje, o que mais é importante, Deus ou o trabalho? O que nós responderíamos? Deus ou o nosso trabalho? O que mais é importante? É claro que todos nós, possivelmente, diríamos Deus. Pois é, mas nós não vivemos assim. Na prática, nós não vivemos assim. Nós falamos que Deus é mais importante, mas no dia a dia, em nossos caminhos, nós não abandonamos aquilo que tem nos prendido. E veja, meus irmãos, nós não estamos dizendo que o crente não deva trabalhar. Por favor, a Bíblia nos ordena o trabalho, mas Deus é muito mais importante do que o nosso trabalho. É Ele que nos dá o trabalho, e o dia do Senhor devia ser guardado para Ele e não para trabalharmos, porque afinal nós amamos mais a Deus, pelo menos professamos isso. Portanto, na hora de escolher um trabalho, será que esse trabalho, esse emprego vai me tirar os domingos? Se vai me tirar os domingos, eu não vou por esse caminho, mesmo que eu ganhe mais. Mesmo que eu ganhe mais aqui. E a minha alma se empobrecerá. Nós nos importamos pouco com a nossa alma. Nós damos pouco valor a ela. Nós queremos comer e beber neste mundo, até que a nossa alma se corrompa, até que não haja esperança. Porque se nós nos importássemos com a nossa alma, nós jamais faltaríamos à feira do domingo, a feira onde nós comemos e bebemos de Cristo Jesus, de sua palavra, o pão da vida nos alimentamos. Nós jamais faltaríamos ao banquete, se nós nos importássemos com a nossa alma. Então, meus irmãos, o que tem nos prendido? Talvez uma amizade que você estabeleceu, tem te impedido de se consagrar a Deus. Talvez a sua amizade, esta amizade que você tem, está te deixando mais fraco, menos crente. Isso pode acontecer com crentes, irmãos.
Eu estou lendo um livro que fala da vida de Ló, bíblica, né? Ali em Gênesis. E eu até tenho compartilhado com os irmãos no grupo da igreja, nos grupos da igreja. E lá diz que a gente sabe que Ló era um crente. A gente só sabe que Ló era um crente porque o Novo Testamento diz. Se não dissesse, eu ia desconfiar bastante. Mas o Novo Testamento diz que ele era um crente. Mas um crente, irmãos, muito fraco. Um crente, como Paulo diz, que foi salvo pelo fogo. Pelo fogo. E um crente que teve uma vida muito triste. E é interessante que este livro de J.C. Riley, ele diz que crentes podem ser salvos no fim e serão. Mas isso não quer dizer que eles vão ter uma vida feliz aqui se não se derem aos meios de graça, não procurarem a santidade e não se guardarem de más companhias. Você pode ser salvo e eu também, no fim de tudo, mas depois de uma vida bem triste. Uma vida bem triste. O autor desse livro diz assim: que bênção que Ló foi para a família dele. Que bênção que ele foi. Teve algum parente da família de Ló que foi salvo? As duas filhas de Ló. Ótimo. Lembram-se do que elas fizeram depois? Embriagaram o pai, se deitaram com ele. Incesto. Ló era um crente, irmãos. Isso nos conforta muito, apesar de sermos quem somos. Sendo quem somos, nos conforta muito, porque Deus é poderoso para nos salvar, até mesmo nós, muito pecadores. Mas quem quer ser assim? Que crente vai desejar isso? Contanto que eu seja salvo no final. Meu irmão, se você está pensando assim, você e eu estamos muito fracos na fé, ou nem crentes somos. Se nós estamos pensando, no final o que importa é ser salvo. Porque Ló viveu de maneira muito fraca na fé, mas foi salvo no final. Mas vamos com calma, você e eu não somos Ló. Segundo, esse é um pensamento que crente geralmente não tem. Quem tem esses pensamentos são crentes, são ímpios que pisam na graça de Deus, na graça de Cristo, para viver pecando. Então, meus irmãos, o que tem te impedido de ser um crente melhor? O que tem te impedido? Terminando, veja o que Eliseu fez. Versículo 21. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a ajuda de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias, e o servia. Irmãos, lembra que eu termino aqui, lembra que no início do texto que lemos, no início do sermão, nós falamos que, como diz o texto, Eliseu tinha muitas juntas de bois, e que provavelmente por isso ele era uma pessoa rica. A família dele era rica e ele era rico. E ele abandonou as suas riquezas para servir a Deus. Tem um teólogo que diz que é fácil um pobre, uma pessoa empobrecida, dizer que não ama as riquezas, que não se importa com riquezas. Por quê? Porque ele não as tem. É fácil para ele. É fácil para quem não tem, como eu, riqueza, dizer: eu nunca me importei com ser rico. É claro, você nunca foi. É fácil para o moribundo, velho e doente, dizer: eu nunca me importei com prazeres. Claro, ele está morrendo. Nem que ele se importasse. Ele não tem mais força para os prazeres do mundo. Mas veja agora. Mas quando se é rico, de bens de ouro e de prata, e se abre mão disso, e quando se está no vigor da juventude, pode-se curtir os prazeres do mundo e os deixa para servir a Cristo, aí sim há poder. Aí sim. Não no final da vida. No final da vida é fácil. Agora eu recuso todo o prazer do mundo. Mas é claro que você tem que recusar. Nem se você quisesse viver, você poderia. É fácil nós dizermos: eu nunca farei isso, até que nós sejamos provados. Até que aquilo seja uma opção viável. E aí a nossa fé será provada. É fácil dizer: eu rejeito os bens da terra, quando você não tem. Agora Eliseu os rejeitou quando os possuía.
Moisés os rejeitou quando ele poderia ser chamado o filho da filha de Faraó. Quando ele tinha a glória do Egito nas suas mãos, ele tinha 40 anos, irmãos, 40 anos, ele está ali no ápice da sua vida, com a sua maturidade e força no ápice, ele podia viver os prazeres do Egito, ele tinha direito àquelas coisas, ele era o filho da filha do Faraó, mas ele deixou tudo para tomar a vergonha, como diz o Novo Testamento, tomar a vergonha de Cristo sobre ele, e ele considerou isso maior do que tudo. E então, meus irmãos, nós vemos a verdadeira piedade e o poder de Deus. Quando eu e você temos a opção de ter uma vida de prazeres e de tesouros mundanos e rejeitamos, quando as coisas nos estão dispostas, aí sim há poder. Aí sim há poder. E é o que está acontecendo com Eliseu. Eliseu era uma pessoa rica. Ele estava com a vida feita. Mas ele abandonou tudo. Veja, irmãos, talvez você não tenha que abandonar nada para servir a Deus. Talvez você e eu estejamos no lugar que Deus deseja que nós estejamos. Não é verdade? Às vezes, alguns aqui dentre nós, Deus não está pedindo que abandone nada, porque Deus tem feito a obra e você está no lugar onde Deus quer que você esteja. Mas o ponto é que nós devemos estar sempre dispostos e preparados a abandonar tudo, se necessário. Se necessário. Como Paulo diz, olha o que Paulo diz, o apóstolo. Usando das coisas, nos valendo das coisas deste mundo, como se delas nós não precisássemos. Usufruindo das coisas deste mundo, que Deus nos deu como bênção, riquezas, tudo é bênção de Deus. Mas usando dessas coisas, como se dela nós não precisássemos. A ideia é, prontos para abrir mão, se for necessário. Você está pronto? Como Abraão, quando Deus pediu Isaque, seu filho? Você está pronto? O que você ama mais do que a Deus que você agora pensa, eu não estou pronto para abrir mão disso? Eu posso fazer muitas coisas por Deus. Eu posso atender o seu chamado, menos nisso. Isso aqui não. Então, se nós assim pensamos e falamos conosco, então nos é revelado um Deus maior. Algo mais precioso ao nosso coração do que o próprio Deus. Veja, irmãos, eu não falo isso a vocês para ser a vocês pesado. Essas coisas, sem dúvida nenhuma, servem para mim. Sem dúvida nenhuma. Em nossa vida, na vida de todos nós aqui, há muitas coisas que nos custam caro ainda. Mas eu quero que eu e você, pelo poder do Espírito e pela palavra, estejamos, pela graça do bom Deus, preparados para abrir mão de tudo, se for necessário, para seguir a Cristo. E eu vou terminar lembrando o que o próprio Senhor diz, para nos fortalecer. Ele diz assim: pois aquele que deixar casa, irmão, irmã, pai e mãe, e bens nesta terra, receberá nesta vida o cêntuplo dessas coisas e a vida eterna. Aqueles que abrirem mão quando Deus os chamar de tudo o que tem, receberão nesta vida agora o cêntuplo de irmãos, de mães, de casa e por vir a vida. Quando Deus te pedir aquilo que te mais custa para servi-lo, não titubeie, não duvide, não balance. Faça, abra mão, porque Deus tem algo incomparavelmente melhor para dar àqueles que se consagram a Ele, abrindo mão de tudo, se for necessário. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Amém, irmãos.